Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz seja com todos os irmãos, em nome de Jesus. Meu nome é Douglas e nesta oportunidade eu queria conversar com os irmãos acerca da nossa lição do primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Eu estou fazendo esse vídeo com o objetivo de alcançar as pessoas que desejam estudar a lição, mas que não gostam de estudar a lição sozinhos e desejam ter uma companhia. Eu também desejo ter a sua companhia, será uma bênção ter você aqui conosco. Eu não sou um teólogo, então sinta-se à vontade para comentar, para deixar a sua opinião, para me corrigir se for o caso. Eu sou apenas um professor de escola dominical, como muitos de vocês, e se você é aluno, esse também é o seu lugar, tá certo? A gente vai estar falando aqui algumas questões e o meu objetivo aqui é ler a lição junto com os irmãos. Eu vou fazer breves comentários, mas o nosso objetivo é mais perpassar a lição juntos. Então, se você quiser e já tiver com a sua lição junto com você, a gente pode ler juntos também. O tema, já falei aqui, é Trindade, né? Já li a lição introdutória, isto é, a primeira lição. Ela diz: o mistério da Santíssima Trindade. Ela é uma lição introdutória, então ela busca introduzir o assunto da Trindade, que será explicitado durante todas as outras 12 lições. Então, ao todo, são 13 lições que estaremos estudando em 13 oportunidades, onde o tema A Santíssima Trindade estará sempre sendo mencionado e detalhado. Ao contrário da primeira lição, nós não estaremos detalhando especificamente todos os meandros da Trindade, até porque isso não é possível. Geralmente as aulas duram 1 hora, talvez 1h30 onde você está, mas é uma lição para ser feita de forma geral, uma pincelada, para que os alunos e os professores que estejam na sala também sejam introduzidos a este tema, para que durante as outras oportunidades, os outros domingos, né, nas escolas dominicais, nós possamos estar lendo com mais calma e detalhe junto a todos os outros temas. Mas essa lição ela é muito importante, porque se ela introduz, então ela é a primeira que começa a anunciar essa concepção. Se o aluno ele tem uma boa introdução, então é provável que ele desenvolva melhor do que o aluno que não teve ou não assimilou muito bem esta primeira lição. Bom, o tema que eu já quero destacar a palavra, mistério da Santíssima Trindade. A expressão mistério é algo que não foi revelado ou não foi revelado ainda. Muitas questões da Bíblia Sagrada, elas foram ou são um mistério, mas em algum momento elas deixaram de ser um mistério porque foram reveladas ou deixarão de ser um mistério porque ainda serão reveladas. A Trindade, ela é um conceito um pouco complexo, mas no que nos cabe, isso é, no que é possível conhecer, é até simples. O que complica é quando a gente tenta entender as páginas que ainda não estão reveladas ou os conceitos e os detalhes que ainda não estão revelados. E como não é possível, até porque a gente está falando do conhecimento de Deus, né? Então Deus ele é muito alto, né? Muito difícil conhecê-lo, é impossível conhecê-lo em sua totalidade, né? A não ser o que ele nos permite conhecer, né? E Deus é um Deus que se faz conhecer. Mas você já provavelmente sabe no seu relacionamento com Deus que é impossível conhecer Deus em sua totalidade. Por mais que o homem se aprofunde nos rios do Senhor para conhecer, como Paulo disse, a largura, a dimensão, né, a profundidade do amor de Deus, ele vai ter uma sensação de entretecimento, isto é, de estar no meio deste amor. Mas assimilar essas questões é muito difícil. João disse que nem o que nós seremos no futuro ainda é revelado o que havemos de ser, né? Nós só sabemos que seremos semelhantes a Ele, né? Como Ele é, o veremos. João diz isso, mas imagine quando tratamos acerca do conhecimento das coisas de Deus. Então, o mistério da Santíssima Trindade é importante encará-lo dessa forma. O que nós sabemos, que nos foi dado a conhecer, é simples e não é preciso fazer em cima disso polêmica. O textuário diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É Deus dizendo isso. Aqueles que estavam ouvindo, Jesus disse quando isso aconteceu: essa voz não veio para mim, ela veio para vocês. Então, quando Deus fala para os outros, dizendo: este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. João estava nesta oportunidade ouvindo também, era ele quem estava batizando Jesus. Isto está em Mateus, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A verdade prática ela já vem detalhar algumas expressões chaves do nosso estudo durante todo esse trimestre. Por exemplo, que ela é uma doutrina central à fé cristã, isso é verdade, e que apenas um só Deus, né, a unidade de Deus, nós vamos estudar isso nessa lição ainda, de forma, como já disse, introdutória, mas em três pessoas. Como pode ser um só Deus em três pessoas, né, que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Nós vamos estudar no primeiro tópico, mas vamos ler a introdução primeiro, né? O primeiro tópico vai dizer a revelação trinitária no batismo de Jesus, mas a introdução diz: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas, melhor dizendo, divinas, e a revelação da Trindade para a fé cristã. Ele diz as três coisas que nós vamos abordar, os três aspectos, né? A revelação do batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e relevância da Trindade para a fé cristã. Isso é muito interessante. Veja que ele diz distinção, isso quer dizer diferenças, e unidades, isto é, mesma coisa das pessoas divinas. Como é que uma coisa pode ser igual e diferente, né? A lição vai buscar falar desse ponto que parece ser uma contradição e por isso algumas pessoas acabam se emocionando no sentido negativo da palavra, e não é nem necessário. Se você já tem algum contato com esse tema, sabe disso que eu estou falando, mas se você não tem, não se preocupe. Nós vamos estar falando de forma simples acerca disso. O primeiro tópico diz: a revelação trinitária no batismo de Jesus, o batismo do Filho e a obediência de Cristo. Bom, essa parte eu vou ler apenas um trecho dela, mas de forma breve. Quero dizer que este assunto, nesse contexto do batismo de Jesus, é o mais assertivo a se fazer, porque a gente vai ver a separação da Trindade durante o Antigo e o Novo Testamento, em que os judeus, por exemplo, não tinham uma concepção da Trindade como os cristãos têm hoje. Os judeus, eles foram apresentados aos poucos ao conhecimento deste Senhor Jeová, né? Quando Deus se manifesta ao povo, ele se manifesta como sendo o único Deus. E isto é verdade até hoje, Deus não muda. Mas veja como era mais fácil para um judeu pensar: Deus é único. E ele diz várias vezes: eu sou o único Deus, né? Fora de mim não há outro. E só uma pessoa fala comigo. Então era mais fácil, lógico, para um judeu assimilar que Deus era uma pessoa somente. Quando Jesus vem, é muito difícil que entre na cabeça de um escriba, que era aquele que escrevia as páginas da lei, como se fosse uma cópia de cada lei, não é? Um doutor da lei renomado, que prezava muito pelas escrituras, com até um pouco de trauma do que os seus pais não fizeram. Os pais dos judeus, falando, né, dessa forma, eles mataram os profetas porque não acreditaram na palavra do Senhor. Então eles tinham um certo trauma de não acreditar na palavra de Deus. Então eles eram, pelo contrário, supervalorizadores da palavra. E aí, quando uma coisa parecia ir de encontro, veja como isso parece saudável, né? Uma coisa parecia ir de encontro com a Bíblia, eles se manifestavam de forma contrária. Mas o que é que acontece? Eles fizeram uma exegese limitada. Exegese é uma interpretação contextual da lei, ou da Bíblia, no nosso caso, né?
em que eles tinham um conhecimento limitado acerca de Deus. Isso é normal. Então, quando Deus foi se revelando a Israel, ele se revelava às vezes por símbolos, por sombras, né, por coisas que remeteriam a algo que faria sentido só no futuro. Se você quiser se aprofundar nessas questões, você pode ler o livro de Hebreus dentro da Bíblia Sagrada. O escritor dos Hebreus vai fazer de forma magnífica um passeio sobre essas questões. Como algumas coisas do elemento da cultura e da religião judaica, Deus apresentou a eles como sendo sombra de algo que viria posteriormente. Mas tudo bem, para a gente o que é que isso significa dizer? Que quando Jesus veio dizendo, eu sou o Filho de Deus, um judeu não poderia aceitar isso. Ele dizia, como? Isso não é possível, né? Eu entendo que Deus é Deus, como é que uma pessoa pode se fazer igual a Deus? Né? Há vários contextos em que Jesus ele entra em discussões com os judeus e fariseus, porque Jesus dizia assim, meu pai. E aí Jesus dizia assim, por que vocês não me aceitam, né? Jesus já sabia, mas perguntava. E eles diziam assim, porque você se faz igual a Deus, né? E eles entendiam a concepção de que Jesus não falava que era filho de Deus no mesmo sentido que eles falavam, porque eles também diziam que Deus era o pai deles, o Abba deles, né? Eles sabiam que Jesus, quando falava que Deus era o pai dele, que ele estava falando de mesma família, não a criação de Deus, mas Jesus estava dizendo assim, eu sou consanguíneo dele, eu faço parte da família dele mesmo, eu sou filho dele mesmo. E isso incomodava eles, porque se alguém é filho consanguíneo, né? Eu tô falando assim em termos simples para que a gente entenda nos nossos contextos. Né? Consanguíneo, um filho gerado como em forma humana, mas a gente sabe que não era dessa forma, né? Isso é mais alto ainda, mas só para a gente entender, não alguém ser filho assim, então essa pessoa é da mesma essência, da mesma natureza. Então isso os incomodava. E você vai ler, né, eu vou colocar uma referência aqui, na Almeida Revista Corrigida, onde um dos fariseus vai dizer, porque você se faz igual a Deus, né? Você se faz igual a Ele. E acredito que é Paulo que vai falar isso, vou colocar aqui também, em Filipenses, capítulo 2, se você quiser ler, versículo 5, até o versículo 9, você pode ler. Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, e aí forma de Deus é mesma essência, mesma natureza, igual, que sendo igual a Deus, aniquilou-se, ou despojou-se, né, a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Aí diz que achado na forma de homem foi obediente, né? Enfim, essas questões pareciam erradas para os judeus, mas Jesus, ele era a palavra, o verbo, João vai dizer isso, que antes eles só liam, estava lá, mas eles só liam, e eles não viam, eles não entendiam, não sentiam, né? Mas agora o que eles só liam estava se manifestando para eles de forma que eles poderiam ver. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto está em João, capítulo 1, certo? Se você quiser ler também. Então esse momento é muito importante, porque Jesus ele encarnou-se, mas ele se manifesta, quero dizer, para o seu ministério terreno, só quando ele já tinha, né, aproximadamente 30 anos de idade, você sabe disso muito bem, que é quando ele começa a fazer os seus sinais, a trazer os seus discípulos para perto, e principalmente quando ele é batizado, certo? Então João, ele era um personagem muito importante e ele havia recebido uma mensagem que o enviado, o Salvador, aquele que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés, aquele que tinha a pá em sua mão, não é, para limpar a eira, que ele vai descrever todas essas questões nas suas pregações. Este era Jesus, aquele que ele viria a ver descer do céu uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, não é? E
nesse momento em que Jesus ele é batizado, ocorre a revelação da Trindade, né? O primeiro subtópico vai falar sobre esse momento em que Jesus ele não precisaria teoricamente descer as águas ou ser batizado, porque o batismo ele é uma simbologia que mostra, né, na sua prática, em que uma pessoa ela é imersa em águas, e aquelas águas significam uma morte, né? Quando você deita nas águas, significa que você está morrendo, e que quando você sobe das águas, você está renascendo para uma nova vida, né? E agora é uma nova vida com o Senhor, uma nova vida livre de pecados. Então, quando você morre, o homem mortal, carnal, ele fica morto nas águas do batismo, mas quando você renasce um homem livre de pecados. É lógico que isto é uma simbologia e é uma ordem para a igreja hoje fazer este evento, esta cerimônia, vamos dizer assim, com todo crente, para que o crente anuncie de forma pública, vamos dizer assim, que ele está morrendo para a sua vida anterior de pecados e renascendo. Mas Jesus, ele não tinha pecados. Então ele não precisaria fazer isso. A lição vai descrever isso durante o primeiro subtópico. Mas Paulo vai dizer, como já disse em Filipenses, que ele foi obediente até a morte. Veja como diz: contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Mateus capítulo 5, versículo 17. Você pode estar lendo essas referências, tá certo? Aí na sua Bíblia Sagrada, mostrando que Jesus, apesar de não ser uma pessoa com pecado, porque alguém pode ser levado a crer que Jesus ele desceu as águas porque ele tinha pecado. Isso não é verdade, tá certo? Mas ele fez isso para que ele se fizesse igual aos pecadores, né? E aí quando João vai questionar isso, diz: não, eu é que encareço ser batizado. Veja que João entendia a mesma coisa que a gente está falando aqui agora. Como é que eu vou batizar alguém sem pecados? Eu, pelo contrário, tenho pecados. Então você que não tem pecados, me batiza. Aí Jesus disse: não, João, isso precisa acontecer, né? Isso precisa ser dessa forma. Então João ele entende e batiza Jesus. Aí o segundo subtópico da lição vai falar sobre essa descida do Espírito Santo e veja como essa imagem é bonita, não é? Missão do Espírito Santo na missão de Jesus. Veja que unidade, que coisa muito bela, não é? Quando o Espírito Santo vai ungir a Jesus. Isaías já vai falar isso. Jesus ele vai ler uma passagem, não é? O ungido de Deus. Eu acho que esse texto aqui, Isaías, capítulo... Deixa eu colocar aqui para focar, não é? Isaías, capítulo 11, versículo 2 ou 42 em 1. Vou colocar aqui a referência certa também. Que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, né, porque me ungiu. Jesus lê essa passagem na sua sinagoga, na sinagoga que costumava ir, né, e recebe a palavra, e ele lê essas palavras, volta a sentar-se, e o povo fica olhando para ele, e ele diz: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos essas escrituras, né? Ou seja, ele estava dizendo: o Espírito Santo está sobre mim. E o Espírito Santo desce sobre Jesus nesse momento do batismo. E também a voz, subtópico 3, do Pai. Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É aí que João tem a certeza. A gente vai ver que João vai dar uma titubeada um pouco mais na frente, dizer assim: pergunta se é ele mesmo, né? Isso lá na frente. Pergunta se é ele mesmo, se a gente teria que esperar outro. Mas João não teria motivos para ter titubeação, porque ele disse que a voz que falou com ele disse que quando visse o Espírito Santo descer sobre aquele, esse seria. E ele viu sobre Jesus. E não só isso, ele ouviu a voz que dizia: este, isso é a aprovação de Deus, é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Comprazer aí é trazer alegria, satisfação. É nele que eu tenho satisfação, alegria. Bom, nesse momento, para quem tem alguma dificuldade em crer na Trindade, não há motivos, né? Porque a Bíblia vai mostrar, por exemplo, que uma voz do céu falava: este é meu Filho amado. E Jesus estava
sendo batizado neste momento. E sobre Jesus veio o Espírito Santo, não é? É lógico que esses desenhos não são muito bonitos, né? E enfim. Mas só pra gente entender. O Espírito Santo, né? Que é uma pomba. Porque eu não vou desenhar uma pomba aqui, vai ficar muito feio, né? E Jesus e o Pai, não é? O Pai falando de cima dos céus, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Aí alguém diz assim, não, veja só. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, então ele está dizendo, eu sou a mesma pessoa que o Pai. E aí isso é uma confusão, não é? Porque não tem como, e nem porquê, Jesus estar aqui e falando com ele mesmo. Esse é o meu filho amado. Primeiro porque ele diria, eu sou o filho amado de mim mesmo, né? O que não faz nenhum sentido. A voz disse, este é o meu filho amado, né? Meu aí é um pronome possessivo, ele é meu. Isso significa que outra coisa é minha. Quando eu digo assim, olha, me dá essa lição porque ela é minha. Eu tenho que estar falando de outro ente necessariamente, seja uma pessoa, seja um objeto. Me dê porque é meu, isso é outra coisa. Por isso que eu posso usar o pronome possessivo para dizer, me dê isso, né? Isso é meu. Então Jesus disse, ou o Pai disse, melhor dizendo, este é o meu filho amado. E disse do céu, mostrando que apesar de Deus ser onipresente, ou seja, ele poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele se revela de uma forma clara para o homem. Veja que quando Deus se revela, ele não está se revelando para si mesmo, porque Deus sabe todas as coisas. Ele está se revelando para o homem. Então o homem que é simples, que tem um conhecimento limitado, Deus se revela de forma simples para que ele entenda. Olha, agora eu vou dar-me a conhecer a vocês. Então do céu ele fala, este é o meu filho amado, este que está sendo batizado, em quem me comprazo. E ao mesmo tempo o Espírito Santo desce sobre Jesus. 3 personagens diferentes, né? 3 personagens diferentes. Mostrando que a Trindade, ela é real. Não é só esse texto bíblico, obviamente. Não é só esse texto. Há vários textos, não é? O próprio texto de Isaías, em que nós lemos, quando Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E aí depois provavelmente a gente vai estudar durante todas as outras lições, como o Espírito Santo, deixa eu ver se, sim, como o Espírito Santo, ele é Deus, como é que ele é uma pessoa, por que ele não é uma manifestação de poder somente, que nem algumas pessoas pensam. Isso também é simples, não há confusão nisso, a gente vai estudando durante o decorrer da lição. Então, nesse momento, a Trindade se manifesta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E, tópico 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Aí é o que a gente já falou, veja. A unidade e a distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, do grego ousia, mas subsiste em 3 pessoas distintas, do grego hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios capítulo 1, versículo 4. O Filho executa a obra expiatória, João capítulo 3, versículo 16, né? Todo mundo conhece, Hebreus 9, 12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Tito capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 16. Você já leu, por exemplo, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não está aí lendo no texto que Jesus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diz, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando Paulo vai dizer assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Ou quando ele diz, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Ou que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes. A gente vai estudar todos esses versículos mostrando que o Espírito Santo ele é uma pessoa diferente. Mas quando ele vai falar da obra salvífica e da função daquele que executa esta obra expiatória, isto é, esta obra de assumir o lugar de outra pessoa para que os seus pecados sejam retirados, o personagem aí, a pessoa aí é Jesus Cristo. Foi Jesus e não o Espírito Santo. Foi Jesus e não o Pai quem foi pregado na cruz do Calvário.
É inclusive na cruz do Calvário em que Jesus diz assim: Eli, Eli, lema sabachthani, não é? Deus meu, por que me desamparastes? Não faz sentido que ele dissesse isso se Deus é quem estivesse na cruz, não é? Então a gente sabe por esses textos que são pessoas diferentes. Por exemplo, Jesus ia orar por quê? Faz sentido para você que Jesus ia orar se ele não fosse falar com alguém? E se ele estivesse fazendo só uma ensinação, ele só faria isso de forma pública. Ele não iria num particular para orar, entende? Ele só faria isso se isso de fato tivesse efetividade. Ele ia orar sozinho com Deus. João 17, ele ora em público e os discípulos ouvem. Mas no fim da sua vida e durante todos os outros eventos que a gente vê Jesus orando, Jesus ele vai num secreto orar, num particular com Deus orar. E quando Jesus ele vai subir, ele diz assim: eu tenho que ir para que o outro venha, né? O outro Consolador, esse outro aí, o Espírito Santo. Então nós temos essas verdades explícitas. Bom, sabendo dessas informações, a gente vai perguntar, talvez, então onde está a confusão? Porque quando a gente vê esses textos, é meio óbvio que realmente são três pessoas diferentes que estão em lugares, teoricamente, diferentes e tal. Então, onde é que está a confusão? A confusão está quando Jesus ele vai falar. Eu e o Pai, por exemplo, somos um. E aí, isso faz uma pessoa que lê isso a primeiro modo pensar, são um? Então são a mesma pessoa. Mas não é isso que Jesus fala. A gente tem que entender que a natureza de Deus ela é diferente em muitos aspectos daquilo que a gente está acostumado. Mesmo que Deus tenha imprimido em sua criação humana as suas características, quando Deus ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, principalmente pelo pecado, o homem perde algumas dessas características. Mas veja como na lição passada a gente estudou a natureza do ser humano, né? Em espírito, alma e corpo, né? Falando também de três naturezas. E como quando a gente casa, Deus vai dizer assim, olha, o varão deixará o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Veja como Deus trabalha sempre nessa ideia de unidade, né? Como Paulo vai comparar a igreja com um corpo do qual Cristo é a cabeça. E como Jesus compara a igreja a uma árvore. E quem está fora da árvore são galhos. E esses galhos que talvez sejam de outra videira, ou seja, não sejam judeus. Mas, pelo poder que há no nome de Jesus, esses galhos foram enxertados. Ou seja, eles foram fixados de forma a participar da mesma seiva, da mesma árvore que é Jesus e crescer e frutificar nesta árvore, sempre falando de uma ideia de unidade. Se você ler João 17, eu vou ler esse texto só para você entender. Esta é a lição de aluno, tá vendo? Eu estou lendo de professor, mas tem uma aqui de aluno que já está reservada, mas eu quero ler aqui com vocês João capítulo 17. Se você tiver, quero lembrar mais uma vez alguma observação. Acho que você poderia fazer dessa forma. Isso aqui eu não gostei tanto. Eu tenho 25 anos, sou professor na Assembleia de Deus em Pernambuco, de uma das igrejas, né? Professor dos jovens. Nós também utilizamos aqui a lição de adultos. Então, eu estou em contato com essa lição. Então eu entendo que existem alguns irmãos mais velhos e mais sábios. Velhos não me entenda mal, certo? Quis dizer experiente. Mas estou aqui para escutar os irmãos em nome de Jesus. Será uma bênção aprender convosco. Mas quero ler capítulo 17 e vou ler só alguns versículos. João 17. Eu não estou em João, né? Estou em Mateus. Meu Jesus. Falei aqui, parei para conversar e perdi. Eu estou aqui em João 19. É um pouco difícil de ler porque eu estou com a câmera aqui de frente. Então eu estou enxergando da mesma forma que vocês pela câmera. Não estou olhando para a Bíblia de fato, né? Aí a imagem é um pouco distorcida, a questão de zoom. Mas vai dar certo em nome de Jesus. João 17 é a oração de Jesus. Jesus está orando em público. Aí veja o que ele diz a Deus.
estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Tu tenta colocar um zoom aqui porque tá dando um embaçamento, né? Senão o filho da perdição. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja o versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Veja como ele está orando para outra pessoa, que é o Pai, e diz, como nós somos um. Ele diz para outra pessoa, nós somos um. E diz, veja, você não pode dizer que o seu irmão da igreja é a mesma pessoa que você, vocês não são. Mas Jesus diz que quando vocês se tornam filhos de Deus, vocês se tornam um, por causa da glória que Deus deu a Jesus. E aí eles são um, como nós somos um. Jesus diz, eu neles, veja, que unidade, que coisa magnífica, né? Eu neles, isto é, Jesus em nós, e tu em mim, o Pai em Jesus, para que eles sejam perfeitos em unidade. Veja, perfeitos em uma coisa só, em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tu tens amados a eles como me tens amado a mim. Aí ele diz assim, ó, eu fiz-lhe conhecer, versículo 26, o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus começa aí a compartilhar o mistério, né? Olha que a nossa lição diz assim, ó. A primeira, né? Primeira lição. O mistério da Santíssima Trindade. Que mistério que é uma coisa em que pessoas diferentes se tornem uma só. Isso aí é muito alto, isso é alcançável na família de Deus. Só nas coisas de Deus há essa unidade, que não é uma unidade simplesmente humana, mas uma que é ligada de fato até a nível espiritual, não é? Isso é muito lindo e é muito bonito, né? Há de se dizer que quando nós somos salvos em Jesus, nós fazemos parte dessa família. E por conta disso, o Espírito Santo também mora em nós, né? Isso é bem verdade. Mas a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo são manifestas dessa forma. Jesus chega a dizer em algum momento, acredito que é a Tomé, quem vê a mim está vendo ao Pai, não é? Que coisa. O tópico 3 vai dizer a relevância da Trindade para a fé cristã. Isso é muito importante. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Algumas pessoas dizem assim, o conceito de Trindade ele foi elaborado muito depois, como se a Bíblia ela não já falasse essas coisas. Os versículos que a gente está lendo para fundamentar, eles já existiam antes da concepção do nome Trindade. Ou seja, a Trindade já existia antes do nome Trindade existir. Isso aí não é um problema, certo? Até porque a palavra não é importante. Eu digo palavra, expressão Trindade, tá certo? Essa palavra não é importante. Ela é apenas um meio que nós usamos para descrever para o nosso entendimento. Deus nem precisa disso, certo? Mas a Trindade, a completude da Trindade, ela sempre existiu. Até quando os judeus nem sabiam tanto com detalhes dessas questões. Os judeus já tinham experiências com o Espírito Santo desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul. O Espírito do Senhor esteve desde aquele dia com Davi, né? O Espírito do Senhor tomou Davi, tomou Sansão. Quando Sansão erra, diz assim, não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. O Espírito Santo estava lá. E tem um conceito de teofania, né? Que Jesus aparecia muitas vezes no Antigo Testamento em forma de anjo. A Bíblia não deixa isso claro, certo? É mais porque a gente vê um anjo que ele parece ser diferente dos outros, ele recebe adoração em alguns momentos, né? Mas, na fornalha, né? Alguém diz assim, quem apareceu na fornalha com Ananias, Misael e Azarias, com certeza foi Jesus. A Bíblia não diz, mas Nabucodonosor disse, eu vejo um que é parecido com o filho de deuses, né?
Então ele está no meio deles, né, passeando. Então há quem diga que essas manifestações seriam do próprio Cristo no Antigo Testamento. Isso não é relevante para nós, porque antigamente, o escritor aos Hebreus vai dizer, Deus falou aos pais de muitas maneiras. Falou pelos profetas, falou por visões e pelas escrituras. A nós, nos últimos dias, ele decidiu falar pelo seu filho. Né? Isso é muito bonito. Jesus conta aquela parábola em que quando um homem ele deixa a sua vinha ao cuidado dos seus trabalhadores, ao cabo de dias ele envia um dos seus trabalhadores para retornar aqueles outros e dizer: o senhor dono dessa propriedade está voltando, né? Se preparem para recebê-lo. E aqueles homens matam aquele, ou melhor, eles espancam, né? O texto diz alguma coisa assim, eles espancam e afugenteiam aquele homem, porque diziam: vamos botar um medo, né? Vamos fazer para ele desistir. Já faz tanto tempo que ele não vem, vai que ele desiste da propriedade, né? E aí ele envia outro, né? Era a simbologia dos profetas. Deus foi falando aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias ele decidiu enviar o seu próprio filho. Eles o mataram, né? E essa morte trouxe-nos salvação. O terceiro tópico vai dizer essa relevância, né, do conceito de trindade. Não é uma concepção tardia, pelo contrário, né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Paulo diz, né? Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. Ele está dizendo que o Concílio de Nicéia 325 proclamou que o Filho é da mesma substância, mesma natureza. E isso o próprio Paulo já disse, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, 381, contemplou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Você vai ver que, na verdade, esse tema é importante também para combater as heresias. E algumas pessoas elas vão chegar à compreensão errada, né, de que Jesus ele é apenas uma criatura, assim como todos nós somos. Ele tem, óbvio, uma relevância maior, eles admitem isso. Mas ele não é igual a Deus. É o que os judeus da época de Jesus estariam prontos a aceitar. Porque Jesus realizava milagres. Nicodemos disse, né? A gente sabe que tu és mestre vindo de Deus. Ele não disse, a gente admite que tu és o Cristo e que tu és Deus. Nicodemos não chega dizendo isso. Ele disse, nós sabemos que tu és um mestre que vem de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu sabes, que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus vai dizer assim, eu sou muito mais do que um mestre. Ninguém pode ir ao Pai se não nascer de novo. E só nasce de novo da água e do Espírito aquele que vem por mim. Né? Inclusive João 3,16 é Jesus falando a Nicodemos. Né? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele diz assim, olha, eu não sou só um mestre, eu sou a mediação entre você e Deus. Eu te levo onde Deus está. Isso aí para os judeus era um maior absurdo, né? Porque Deus vinha ao templo e se manifestava, e o sumo sacerdote que mediava essa relação, né, levava os sacrifícios ao Senhor, né? Mas agora Jesus, que ele é o sacrifício perfeito e o mediador perfeito, ele te leva, que é o sacrifício, a Deus de forma limpa, não de forma para morrer, né? Porque ele já pagou essa dívida, mas a te apresentar no Santo dos Santos. Veja que coisa. Paulo diz isso, né? Com ousadia para entrar diante de Deus, porque ele abriu um novo e vivo caminho que consagrou pelo véu, né? Ele rasgou o véu e derrubou a barreira que havia de separação cultural, religiosa, espiritual. Ele fez isso, ou seja, a posição que Jesus se encontra não é uma posição de um grande representante somente. Ele era em forma de Deus. Filipenses capítulo 2, como a gente já leu aqui e estudou. Mas não teve por usurpação continuar com essa glória. Ele despojou-se dela, né, e fez-se semelhante aos homens. Então, algumas dessas pessoas dizem assim, poxa, se Jesus ele é uma criatura, então ele não é
Deus. E aí a gente fica em paz com essa noção. Não existe trindade e o Pai é o único Deus. Né? Mas, que é de fato, né? Porque Deus só existe um. A gente estudou aqui que a unidade compõe a ideia de Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas três pessoas distintas nesta unidade perfeita. Não tente entender em que nível que se dá essa unidade, em que nível de junção isso se dá. Você vai se confundir, como eu já disse desde o início. Tem coisas que são muito altas, tá certo? A gente vai falar mais sobre essas coisas, para o vídeo não ficar muito longo, durante as nossas lições, tá certo? Existem aqui algumas perguntas que você pode fazer para os alunos. E se você é aluno, eu vou tapar aqui as respostas, tá certo? Mas na sua lição vai estar aí sem as respostas para você responder e depois mostrar ao seu professor. Se ficou alguma dúvida, se quiser deixar aqui, nós podemos, quem sabe, estar tirando para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.